Alô você, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Arivalcast. Esse que é o pior podcast das redes sociais. Hoje nós vamos falar aqui sobre os desafios das novas gerações de pastores. E o convidado especial é o pastor Rafael Abdala, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Guarapari, casado com a Ana, e pai do José, que está aí a caminho. E eu quero fazer uma saudação especial aqui para o nosso querido pastor, e que também faça a saudação para os nossos telespectadores aí. Obrigado, pastor Ival, pelo carinho, obrigado aos telespectadores da IPP-TV. É uma grande alegria estar aqui, essa TV que tanto tem abençoado o Brasil, tanto tem abençoado o mundo, na companhia de um dos corações mais missionários que eu conheço, que é o pastor Ival. Muito obrigado, honrado de estar aqui. Obrigado. Antes da gente começar o bate-papo aqui, eu queria falar sobre os nossos patrocinadores. Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles atuam no mercado há mais de 20 anos e atendem empresas, comércio, prestadores de serviço. Se você está precisando de um escritório de contabilidade sério, dinâmico, eficiente, Porte Contábil. Esses irmãos são diferenciados. Também, se você está querendo uma consultoria de inteligência para o seu canal de YouTube, procure a Unibig Media. Eles desenvolvem criadores de conteúdo, eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu público. Então, pode ser na sua empresa, na sua igreja. Se você quer investir, você precisa de uma consultoria de inteligência digital. Também a Tenda Criativa, agência de marketing audiovisual. A Tenda Criativa é uma agência cristã especializada em marketing digital. Então, se você é um empresário e quer alavancar o seu negócio, você que é pastor e deseja aprimorar o trabalho de comunicação, de mídia da sua igreja, procure esses irmãos da Tenda Criativa. Seja você também um patrocinador aqui, dê visibilidade à sua empresa e apoie aqui o nosso trabalho, tá bom? Grande abraço. Abdala, prazer muito grande tê-lo aqui. Você tem 29 anos e já está há quantos anos no ministério? Então, sou pastor há 6 anos. 6 anos? O meu tempo de consagração praticamente coincide com o meu tempo de pastor de igreja local. Eu fui consagrado em dezembro de 17 e assumi a igreja em março de 18. Certo. Conta um pouquinho da sua história para nós aí, como foi a sua conversão. Você é um cara muito jovem e que hoje está à frente de uma igreja, praticamente a sua igreja, né, onde você se converteu, foi membro. E hoje você exerce ali um ministério muito profícuo, abençoado por Deus. Conta um pouquinho da sua história aí. Graças a Deus, sim. Eu não sou filho de evangélicos. Sim. Eu nasci num lar um tanto quanto disfuncional. Dois pilares foram bem movidos da minha família para um lado um pouco mais difícil. O primeiro deles, o meu avô. Ele era um homem de muito recurso, mas passou por um processo de falência. Sim. Ele perdeu tudo que tinha, né, por conta das questões dele. E pela soberania divina, ele quebrou de vez mesmo, ficou sem recurso em 1994, o ano que eu nasci. Sim. Então eu já nasci numa família quebrada, falida, enfrentando aí um dilema material muito grande. Paralelo a isso, a segunda coisa que marcou a minha história foi a enfermidade do meu pai. O meu pai tinha uma tetraplegia desde pequeno. Né? A expressão tetraplegia é para resumir a história. Meu pai não tinha controle motor nenhum, tal qual um tetraplégico, mas ele não perdeu a sensibilidade. Sim. Então ele pôde ter um filho por vias naturais, mas como ponto negativo ele faleceu já bem atrofiadinho, uma doença bem degenerativa. Então eu cresci nesse cenário, né? A escassez material e a enfermidade do meu pai. Tão logo na minha infância eu comecei a ser o cuidador dele. Para quem está nos assistindo, o que é ser cuidador? Talvez você não tenha essa experiência de alguém acamado em casa. Ser cuidador é escovar os dentes, coçar o cabelo, coçar o olho, necessidades fisiológicas, alimentação, banho. E eu precisei fazer isso porque chegou um momento que, por conta da desestruturação da família com as ações do meu avô, não tinha mais como ter funcionário. E sua mãe? A minha mãe, quando eu tinha 12 anos,
ela voltou para a terra dela, para o Pará. Ela já não tinha uma vida marital com o meu pai, ficou até os meus 12 anos ajudando nos cuidados dele, mas com 12 anos ela voltou para a terra dela, lá constituiu uma nova família, tenho 2 irmãozinhos da parte de minha mãe. E eu fiquei em Guarapari, né, na minha cidade, junto com o meu pai, por conta desses cuidados que ele necessitava de mim. Nesse cenário todo, ninguém conhecia o evangelho na minha casa. Foi quando eu fui passar umas férias na roça, no interior do estado, com uma tia minha, em saudosa memória, tia Adília, que ela me levou numa escola bíblica de férias. Sei. E ali eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu tinha 8 anos de idade. Quando eu volto para Guarapari, da roça eu fui para Guarapari, não tinha quem me levasse para a igreja. Para minha família isso não era importante, não fazia parte da agenda deles. Então a minha tia Adília vinha aos domingos da roça para Guarapari. Ela já tinha mais de 70 anos na época e lá da roça até Guarapari, no passo que ela dirigia, 3 horas. Sim. Então ela ia domingo de manhã, 3 horas, e me levava na igreja que hoje eu sou pastor, assistia prestava a celebração da manhã comigo, me levava na classe e voltava 3 horas de volta depois do almoço, porque na igreja do interior o coral cantava toda noite e ela era corista, não podia ficar de fora. Isso ela fez durante alguns meses, até que eu fui crescendo, fui me ambientando, algumas famílias da igreja foram me percebendo e dando essa assistência. Essa igreja que titia me levava, então, é a igreja que eu sou pastor hoje. Então, o expediente da conversão foi lá na roça. Sei. Mas toda a minha trajetória e caminhada é na primeira igreja batista de Guarapari. Sei. Titia já faleceu, não me viu pastor, ela me viu diácono da igreja, eu fui diácono com 16 anos, lá na nossa realidade. Ela me viu servindo na igreja, mas faleceu sobre os nossos cuidados antes de me ver consagrado ao ministério. Para encurtar um pouco a história, eu batizei o meu pai 1 semana antes dele falecer. Sim. Batizei a minha avó, mãe dele, aos 72 anos, e batizei em janeiro deste ano a minha mãe, que era quem faltava. Então, hoje a família toda serve ao Senhor, mas eu fui o primeiro nessa leva. Certo, certo. E como é que foi o seu chamado vocacional lá? Como é que você... houve um momento em que ficou claro para você que Deus estava chamando você para o ministério ou foi uma coisa natural? Houve uma chamada irresistível ao ministério. Sim. A minha primeira ideia, quando a gente cresce, pastor, com esse cenário da doença e da escassez material, a gente tem grandes planos de se dar bem na vida e ganhar dinheiro. Né? Então, Deus me deu uma bênção, eu passei numa universidade federal em Direito, fui cursar Direito na expectativa de ser um advogado, depois prestar um concurso público, ou ficar na advocacia, ou ser um juiz, alguma coisa nesse sentido, para mudar a realidade do meu pai. Tive algumas oportunidades, Deus mandou muitos sinais de graça. Às vezes, quando eu conto essa história, eu faço questão de deixar registrado que não é nenhuma queixa e nenhum vitimismo. Pelo contrário, Deus mandou muitos sinais de graça na nossa história. Né? Muitos e muitos mesmo. Mas aí eu entrei na faculdade de Direito, fui trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, depois uma juíza me deu uma oportunidade muito boa, que melhorou as minhas condições. Eu pude contratar uma cuidadora meio expediente para o meu pai, porque a rotina era o seguinte: em Guarapari, para a capital Vitória, é 1 hora de automóvel. Eu não tinha condição de morar em Vitória e nem tinha automóvel. Então eu tinha que acordar 4 horas da manhã para pegar um ônibus 4h30, para ir para a Universidade Federal, para voltar, para dar o banho e o almoço do meu pai, para ir trabalhar para poder pagar o transporte, senão não tinha como. E quando eu chegava, ia estudar e dar o banho da noite do meu pai. Quando eu via, já era 4 da manhã de novo. Certo. No meio da faculdade de Direito, Deus me chama para o ministério. Ele fala para mim claramente que ele tinha outra coisa para mim. Nas minhas orações, eu perguntei a ele se eu podia concluir o curso, pelo menos aquilo que o senhor chama de segunda cidadania. Né? E Deus falou, não, conclua o curso. Então, concluí o curso, mas entrei no seminário e acresça nessa agenda das 4 horas da manhã o seminário à noite. Então, era a UFES de manhã, cuidar do pai, trabalhar, seminário à noite e por aí foi. Sim. Então, foi assim, ouvi a voz de Deus de forma inquestionável
e obedeci. Fui para o seminário. Um detalhe curioso é que naquela época a ordem de pastores, a ordem de ministros da nossa denominação permitia que uma pessoa fosse consagrada ao ministério antes de concluir o seminário. Foi o meu caso. Sim. Quando a igreja me consagra, eu tinha 23 anos, eu ainda estava em meados da formação teológica. Certo. É muito bonita essa história, né? Muito sofrida, né? Você relembrando assim, eu acho que foi o candinho de Deus, foi onde você foi formado mesmo, né? Com garra, né? Agora, me diga uma coisa, como é que você vê hoje? Né? Você é um pastor novo, eu posso até emitir aqui a minha opinião, mas eu gostaria de ouvi-lo. Como é que você vê hoje? Qual é o conceito que você tem de ministério pastoral, de ser pastor? Uhum. Primeiro, ser pastor é uma vocação, é um chamado de Deus que não tem como resistir. Né? Algumas pessoas, quando testemunham do chamado, falam que durante muito tempo tentaram escapar. E, de alguma forma, era o meu caso também. Eu sempre ouço desde pequeno, pastorzinho, aquela coisa, mas eu estava obstinado a ir para a faculdade de Direito e mudar a realidade da minha família. Mas primeiro, uma vocação. Segundo, ela é irresistível. Terceiro, ela é um compromisso de vida. Você não consegue desassociar a sua vocação e o seu ministério, sob meu ponto de vista, de qualquer outra atividade da vida. A gente não tira a roupa de pastor porque está no shopping ou porque está num dia de folga. O ministério é uma vocação integral. Ainda que, na realidade do nosso país, alguns dos nossos colegas precisem exercer uma atividade secular, então pouco importa isso. Isso, ao meu ver, não tira a integralidade do ministério. Certo. Então é assim que eu enxergo o ministério pastoral. Na minha época, eu insisto com isso, até hoje eu tenho uma concepção de que tem que ter um chamado, uma vocação. E essa vocação, geralmente, ela se dá numa crise. Você tem outras opções. Só que o ministério, ela se torna a única opção que você tem. Né? Eu estou colocando isso também porque eu tive um chamado, inclusive um sermão numa igreja batista. Né? Eu estava indo para o cinema e aí encontrei uma menina. Ela disse: Arival, para onde você está indo? Eu falei: eu estou indo para o cinema. Né? Ela falou: não, vamos aqui na minha igreja, está tendo um pastor pregando aí, né? A igreja batista Getsemane. Aí eu fui lá, ouvi, e ele pregou um sermão de Êxodo, capítulo 3 e 4. O chamado de Moisés e as desculpas de Moisés. Né? E aquilo ali passou um filme, porque eu estava justamente resistindo. E naquela noite, quando eu voltei para casa, eu não consegui dormir. E às 4 horas da manhã eu estava de joelho, chorando na cama lá, pedindo a Deus: se é isso que eu quero para mim, eu me rendo, né? Que não... E de lá para cá, eu tive algumas oportunidades de entrar na área de ensino, muitas outras coisas. Na área do comércio, né? Eu tive uma livraria, vi que não dava para ser pastor e livreiro. E teve um dia muito interessante na minha vida, né, que eu estava falido na livraria que eu montei, ganhava muito mal da igreja, lá onde eu pastoreava, 2 filhos pequenos. E aí, eu, lendo Mateus 6, e tem aquele versículo 33, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falei: Senhor, se isso aqui é verdade, se essa promessa aqui é verdade, eu vou me entregar completamente ao ministério. Eu não quero saber de mais nada. E aí eu vim para São Paulo, 2 anos depois. Aqui eu tive muitas oportunidades de estudar, de fazer outras coisas, mas Deus me honrou. Até hoje, minha esposa passou no concurso público, os meus filhos todos estão formados. Graças a Deus. Então, eu experimento esse versículo, essa promessa de Deus todo dia na minha vida. Todo dia eu me lembro, quando você coloca
como prioridade o chamado de Deus, né, o reino de Deus na sua vida, Deus cuida de tudo. Mas isso é só um adendo, aproveitando aqui. Essa fala do senhor, ela é emocionante e relevante para quem está nos ouvindo, porque a gente precisa tirar o estigma do ministério, porque se de um lado a gente tem uma megalomania vaidosa, né, que alguns acabam abraçando, de um outro lado a gente tem uma perspectiva de que ser pastor é ser amigo da escassez, é ser um miserável, é não ter acesso a nada. Sim. E eu tenho investido a minha vida em falar, sobretudo para os mais jovens, que o ministério é uma bênção de Deus. Hoje eu tenho oportunidades, e não estou no ministério por isso, isso é uma consequência, que eu creio que jamais teria se eu fosse uma outra coisa da minha vida. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a teologia lá brasileira ela é cheia de extremos, né? De um lado a gente tem uma megalomania vaidosa da prosperidade, mas do outro lado uma ideia de uma escassez, de uma santificação da pobreza, de uma exaltação. Então ser pastor é ter uma vida de equilíbrio. Isso. Eu vejo, primeiro eu quero reforçar essa ideia que você colocou aí, é que não dá para você dividir a sua vida como pastor em áreas, né? Aqui é a família, aqui é a igreja, aqui é Deus, né? Quer dizer, é um projeto de vida. Sim. É a sua vida. Quando pergunta, pastor Arival, o que é o seu ministério? É a minha vida, eu não tenho outra coisa para fazer. Não tem um plano B. Não tem. Chega no canto, você é chamado, você... Então, a gente, como se diz, vive isso, né? Eu sei que tem, às vezes, as renúncias que você precisa fazer, a esposa faz, os filhos fazem, mas Deus também recompensa tudo, né? Tudo aquilo que a gente abre mão para Deus, Ele paga bem depois, Ele recompensa bem, né? Perfeito. Agora, uma coisa que me preocupa, que eu vejo hoje, assim, na igreja presbiteriana, melhorou muito a questão do academicismo. Nós temos muitos pastores, professores de seminário com boa formação, mestrado, doutorado. Isso é uma coisa muito importante, você ter conteúdo, mas muitas vezes eu vejo dois perigos ali. Muitas vezes esses professores, por não terem uma atividade ministerial forte, eles transmitem o lado negativo do ministério, né? Porque, por exemplo, quando eu estava nesse dilema para ser pastor, eu não queria ser pastor, porque os pastores que eu conhecia eram todos pobres e viajavam, né? E eu engraxava o sapato porque eles dormiam na casa da minha avó, e eu engraxava aquele sapato Vulcabras, era um terno preto. E era aquilo. Então eu tinha... Agora, parece-me que foi passado... Tem sido passado isso para as novas gerações, né? O lado negativo do ministério e também uma valorização muito grande do academicismo, como se o trabalho pastoral, né, de visitar, de pregar, de viver a igreja fosse um negócio não muito lucrativo, não muito... O que você vê nisso aí? Como é que você... Eu ouvi certa vez do reverendo Hernandes uma fala que eu pude comprovar depois, né? Ele já rodou o Brasil todo e certa vez ele afirmou que a expressão foi mais ou menos assim, que tem muito PhD enterrando igreja. Sei. Né? E aí, andando por aí, está faltando 2 estados do Brasil para eu ter tido a oportunidade de pregar em todos. Eu percebo que tem muita gente leiga, de pouca formação, fazendo trabalhos maravilhosos. E, de fato, tem muita gente que tem um academicismo profícuo, mas que não consegue emplacar no que diz respeito a ministério. Isso é exceção, isso não é regra. Eu não estou aqui, porque hoje a gente vive o tempo do patrulhamento digital, né? Eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação de que a gente não deve estudar. Sim. Pelo contrário, a gente deve estudar, deve fazer. Mas a experiência ministerial, para mim, ou no meu ponto de vista, ela traz elementos que a academia não traz. Sim. Ela traz elementos que nenhuma academia é capaz de trazer.
E cabe para nós que, de alguma forma, exercemos influência nas denominações, fazer entender que, de fato, o seminário tem que ter os doutores, tem que ter tudo, mas tem que ter muita gente que é pastor e bem realizada no ministério. Para a gente nutrir o coração dos seminaristas, dos alunos, que ministério é uma coisa maravilhosa. Sim. Que ministério não é falta de opção, que ministério não é porque a gente não deu certo em outras coisas da vida, que ministério não é só um fardo, que ministério... Não, que ministério é uma bênção. Que ministério te dá possibilidades de influenciar no reino, de servir a Deus, de experimentar uma vocação. Então, eu concordo plenamente com a sua fala, com a fala do senhor, porque hoje você percebe, tem muita gente estudada, mas quando você olha a igreja, não avançou. Não avançou. E aí, se o senhor me permite, eu tenho tentado, por onde eu passo, dizer uma coisa. Convocar os jovens a entregar os seus primeiros anos da vida para o Senhor. Eu estava vendo um estudo, porque, por conta de uma atuação da denominação, eu acabo tendo responsabilidade com o nosso seminário lá no estado. E há um estudo que a média etária dos seminaristas aumentou demais. Boa parte dos alunos dos seminários teológicos já é pessoas que experimentaram outras áreas da vida. Glória a Deus, isso não é uma crítica. Mas eu quero muito ver gente entregando os seus primeiros anos para Deus. E eu tenho feito essa convocação para a juventude. Entregar os primeiros anos para Deus. Não é tentar algo. Não. É o que eu quero, é para o que o Senhor me chamou e eu vou entregar os meus primeiros anos para Deus. Eu tenho tido essa luta. Agora, vamos sair um pouquinho aí dos seminários, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do investimento das igrejas locais nas novas gerações, né? Porque eu estou aqui conversando com você tem 29, você é mais novo que o meu filho caçula, que já tem 30 e poucos. E a gente, biblicamente falando, nós temos que passar a tocha da fé para as novas gerações. Nós temos que orar e trabalhar para que as novas gerações sejam mais crentes do que nós. Como é que você vê isso na sua experiência, né? Aí, como pastor, eu vejo que você tem uma preocupação muito grande lá com as crianças, com os jovens. Já vi você aí rodando, né, nas igrejas batistas, falando falando para jovens, né? Falando para as novas gerações. Como é que você vê isso hoje? Primeiro, a necessidade e se existe realmente essa consciência por parte da velha geração porque às vezes eles querem preservar muito a tradição e fica com medo, né, de investir na juventude. Como é que você vê isso? Eu creio que isso está acontecendo e nós precisamos louvar a Deus pela essa consciência que aqueles que viveram mais do que nós, da minha geração, estão tendo. Primeiro, eu gosto de afirmar que nenhuma igreja prospera sem a bênção dos seus anciãos. A ideia não é uma guerra geracional. A ideia é uma experiência intergeracional. Na conferência agora de plantação de igreja, que o senhor me deu a oportunidade de participar, nós expomos lá um texto de Zacarias 7:8, e lá no capítulo 8, há uma cena que eu acho muito linda, que nas praças da cidade estariam os anciãos com as suas bengalas, com o seu arrimo, por conta da sua pouca força, na linguagem bíblica, e as crianças estarão naquela mesma praça correndo. Então, eu vejo essa imagem como uma imagem profética muito bonita, dessa convivência harmônica entre os que viveram mais e os que viveram menos. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, pastor, posso afirmar, esse não é uma mera questão litúrgica. Porque às vezes nós achamos que abrir ou transformar uma igreja jovem tem a ver exclusivamente com liturgia. Então a gente muda a música, a gente muda o estilo do culto. Não. Isso aí é uma pontinha de um iceberg que tem se tornado um evangelicalismo brasileiro self-service. Né? Você encontra a plataforma que você quer, desde as pirotecnias até as coisas mais calmas. Então não é apenas uma coisa litúrgica.
Porque o senhor, eu e qualquer pastor que assiste o podcast, a gente consegue encher um auditório de jovens fácil. É só contratar um cantor. Contrata um cantor e anuncia, vai estar cheio. Mas eu gosto de dizer que a expressão evento já diz tudo. É evento. Certo. O evento é evento. Não é isso. É uma tomada de consciência da necessidade de investir espiritualmente nos mais jovens. Para mim, a ideia é essa, uma igreja que honra os seus anciãos, uma igreja que dignifica aqueles que viveram mais e uma igreja que tem espaço para o jovem. Que o jovem não é apenas o operador da mídia, o jovem não é apenas o que carrega a cadeira, o jovem não é apenas aquele que passa o slide, ele é aquele que tem a oportunidade de pregar, que tem a oportunidade de dirigir uma parte do culto, de conduzir uma reunião. Então eu enxergo dessa forma. Para mim, é supralitúrgico. Liturgia é importante, alguns aspectos da contemporaneidade são salutares, não tem a menor dúvida, mas vai além disso. Eu particularmente, estudando esse assunto e vivendo isso no ministério, eu creio que aquelas igrejas que estão tendo assim, muito sucesso nisso aí são aquelas que investem realmente em discipulado. É o trabalho de discipular as novas gerações para que elas tenham experiência com Deus, de conversão, de crescimento espiritual. Agora mesmo também a gente, na área de missões, né? Então você botar essa turma no campo para falar de Jesus, para o cara ter uma experiência de ganhar alguém para Cristo. Agora mesmo nós estamos levando, todo ano, levávamos lá para Manaus, pastor Zé João, áreas ribeirinhas, agora estamos levando para o sertão. Agora a mocidade são 40 jovens, aí eles saem para evangelizar na USP, eles têm um trabalho discipulado. Eu acho que o que eu penso e que eu vejo, por exemplo, lá em Atos 2, né, até o pastor John Pipe tem um sermão muito bonito sobre isso, que lá fala de jovens e velhos sonhando juntos, né, que o Espírito Santo iria vir sobre toda a carne e os velhos sonharão. Então, eu acredito que a igreja, as gerações mais antigas, elas têm um papel muito grande de influenciar as novas gerações do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de vida com Deus mesmo, né? E essa tem sido a nossa batida aqui, né? A gente tem... e a gente não dá muita ênfase, muita bola para aquela questão de igreja segmentada, né? Culto jovem, culto disso. Não, a igreja congrega junto, canta os hinos, canta os cânticos. O velho tem que cantar o cântico, o jovem tem que cantar o hino. Se é para orar, é todo mundo juntos. Então a gente tem tido, assim, de uma certa forma, tem tido uma compreensão das partes, né? Isso a gente sabe que é graça de Deus, é bênção de Deus. E na esteira do discipulado, que o senhor coloca muito bem, eu tenho tido uma oração com a nossa igreja, eu já disse isso repetidas vezes lá, que uma das nossas obrigações, ou a obrigação daqueles que viveram mais para conosco, que vivemos menos, é pedir sempre, e aí o discipulado entra nisso, a melhor expressão que eu conheço é um derramar de convicção. Para mim, a crise que nós temos hoje nas novas gerações é uma crise de convicção. Por quê? De afetividade, né? O menino ele é filho de crentes, então ele cresce ouvindo o nosso currículo, ele participa desde a primeira infância, ele participa da classe dos adolescentes, ele participa da juventude. Quando ele entra no ambiente universitário, o primeiro professor que diz para ele que tudo aquilo que nós cremos não passa de uma fábula, ele balança a cabeça. E daí a pouco um outro diz uma outra coisa, ele balança a cabeça. E ele vai e balança... Eu me sinto autorizado a dizer isso porque eu sou jovem, eu saí recentemente do ambiente universitário. Então eu via gente que passou por todo o mesmo currículo que eu passei, mas sem a convicção estabelecida. Então nós precisamos de um derramar de convicção sobre as nossas gerações. Eu creio que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Certo. Eu creio que ele criou Adão e Eva, um homem e uma mulher, cada um para si. E dirão, você é louco? Prazer, eu sou louco. É o que eu creio. Eu creio que na plenitude dos tempos ele enviou o filho dele, que morreu, que ressuscitou e que vai voltar. Então,
o discipulado ele é importante para que se crie uma consciência de uma convicção que seja inabalável, para que a gente não fique perdendo os nossos jovens. E o conceito de Mateus 28 de discipulado é uma coisa que não é um curso para batismo, né? Absoluto. Mas você fala que o discipulado o discípulo, ele vai aprender a vida inteira. Uhum. É um ensino continuado, né? Cursos e mais cursos, etc. Pastor, quando você assumiu lá a igreja, primeiro é profeta de casa, jovem. Como é que foi essa experiência? Você teve algumas lutas nisso aí? Porque você assumiu a igreja com 23 anos. 23. E veio ali da prata da casa. Até Jesus disse que o profeta não tem honra na própria casa. Como é que foi essa experiência aí? Pastor, para a glória de Deus, eu não tenho absolutamente o que reclamar. O processo foi um processo, né, dentro da nossa doutrina, um processo democrático, então houve uma assembleia. Sei. A aprovação à época do meu nome, ela ocorre de forma unânime. Sei. Então isso já me dá uma paz para poder assumir. E eu sou filho da igreja. Conquanto a minha conversão tenha sido na roça, toda a minha experiência, eu fui diácono aos 16, liderei os diáconos com 18. Então, assim, eu não tive nenhum problema. Uma liderança muito coesa. Tive a honra de suceder o meu pastor, que é um homem de Deus. É isso que eu ia perguntar. Ele deixa a igreja para assumir a igreja da capital em condições maravilhosas, com a liderança coesa, crente, uma igreja espiritual. Então, hoje, o crescimento que, louvado seja Deus, a igreja tem tido, é muito fruto dessa base que me foi deixada. Então, graças a Deus, os meus maiores desafios sempre foram eu mesmo, né? Certo. A luta contra mim mesmo. Os problemas... O meu problema sou eu. O meu problema sou eu. O povo muito, muito, muito bom. Desafios da minha ordem, por exemplo. Eu fui pastor de março a setembro de 2018, solteiro, e já atendia casais. Certo. Então, é viver na dependência do Espírito Santo e buscar a sabedoria do alto. Mas não tenho do que reclamar. Sei. Na sua vida, na sua formação como pastor, como teólogo, pensador, existe algum teólogo que lhe influenciou, alguma obra que lhe influenciou mais? Você tem algum paradigma de ministério hoje que lhe inspira? Uhum. Eu gosto muito, eu tenho alguns, né? Sob o ponto de vista de ministério, o meu pastor sempre me inspirou, me batizou, me consagrou ao ministério, me acompanha até hoje. Então, uma fonte de inspiração sobre cuidar da família, sobre priorizar a casa, sobre dar assistência no lar. Isso para mim, é uma grande bênção. E Deus me concedeu a graça de novo conhecer muita gente boa. Então, faço questão de citar o reverendo Hernandes, que me abençoa de forma sobrenatural. O senhor, sob o ponto de vista missionário, de gestão eclesiástica. Então, muitas pessoas. Sob o ponto de vista da teologia, eu sempre gostei de ler desde a faculdade do Direito, né? Eu tive uma disciplina chamada Direito e Literatura. Então, novo, eu tive acesso a Dostoiévski, os irmãos Karamazov. Depois nós fomos para Crime e Castigo. Então, isso me deu uma boa noção da literatura, até mesmo fora do nosso arraial doutrinário. Gosto muito de ler John Piper, gosto de ler John Stott. Nós falamos há pouco, antes de começar o podcast, sobre o Bounds, né? A sua editora está querendo aí reeditar um material deles. Uma frase do Bounds em O Poder Através da Oração, eu li a parte que os batistas regulares editaram. Porque a obra do Bounds é gigante, eles editaram um capítulo que ficou traduzido como O Poder Através da Oração. E isso tem muito sentido na minha vida ministerial. Se o senhor me perguntar qual que é o método da primeira igreja de Guarapari, não tem método. A gente prega o evangelho e cuida das pessoas. Esse é o nosso método, né? É o Espírito Santo. E o Bounds diz o seguinte, que a igreja está à procura dos melhores métodos e Deus está à procura dos melhores homens. Os homens são o método de Deus. Eu gosto de pensar o seguinte, nós temos 2000 anos da nossa tradição.
os apóstolos, os pais da igreja, os primeiros teólogos, os mártires do primeiro século, os reformadores. Aí parece que hoje se levantou na igreja brasileira quem descobriu a fórmula de crescimento da igreja e quem descobriu o que é o verdadeiro evangelho. Depois de 2000 anos de uma tradição gloriosa, com ajustes que a história cuidou de fazer, mas eu creio que o método de crescimento da igreja é Atos. Sim. Atos é o meu manual. Certo. Então, sob o ponto de vista da teologia sistemática, alguns nomes me influenciaram desde do seminário, da pregação, mas, para mim, o grande manual do ministério, sob o ponto de vista do ministério local, é assim que eu me vejo, pastor de uma igreja local, é Atos dos Apóstolos. Certo. Eu concordo também e eu defini isso quando eu estava iniciando o ministério, né? Porque eu lia os modelos de igreja, né? Igreja com propósito, rede ministerial, igreja em pequenos grupos, igreja simples, igreja complicada. tem para todo gosto. E eu falei, mas será que o Espírito Santo errou? Deu quatro evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. É um evangelho, mas sobre a visão de 4 evangelistas. Aqui, Cristo fez a parte dele. Aí vem o livro de Atos em seguida, que é justamente quando da teoria vem para a prática. É por isso que chama Praxis, Atos dos Apóstolos. E eu, inclusive, escrevi um livro que é os 10 princípios para a plantação e reabilitação de igrejas, né? O primeiro deles é a definição da missão, né? É você entender que a missão da igreja é pregar o evangelho. O Espírito Santo como executivo da obra missionária, a questão da oração, a pregação como o que Deus escolheu para fazer. Ninguém produz crescimento da igreja se não for pela pregação genuína do evangelho. Porque também não cresce se o cara pregar o falso evangelho. Porque o Espírito Santo não põe o selo dele de mentira, né? Então não adianta você querer inventar uma teologia, tudo. A força da igreja local, o homem como método, né? Atos fica claro que Deus usou pessoas. Não tinha nada, não tinha Bíblia impressa, não tinha Novo Testamento impresso, não tinha som, não tinha podcast, não tinha nada. E a turma pregava todo dia e a coisa foi, né? Como foi. Por isso que uma das maiores estratégias do diabo nesse tempo, com o advento do liberalismo teológico, é questionar a inerrância das escrituras sagradas. E nós precisamos afirmar para os mais jovens, reafirmar no nosso coração que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso. Suficiente, e jamais atual, deixará de ser, né? Absolutamente. Pastor, na caixinha de perguntas aqui, sempre vem para mim, né? Pastores jovens, seminaristas, pedindo conselhos, né? E é muito vago, porque você não conhece a realidade do sujeito, não conhece o sujeito, etc. Mas você que voltou a dar aula no seminário, está dando aula no seminário, você que tem viajado, e Deus tem lhe dado uma maturidade acima da média, né? Porque você, talvez por ter essa formação forjada na luta, né? Você ganhou uma experiência de vida muito boa. Quais conselhos você daria para os seus colegas jovens? Jovens pastores. Os velhos, você já esquece. Os velhos, eu preciso de conselho deles. Eu preciso de conselho deles. O que me ajuda muito, pastor, primeiro, é aceitar o quanto antes, nós, pastores jovens, né, de modo geral, que nós somos gente. Sou gente. Certo. Eu creio muito, como o senhor também, e isso é um princípio basilar da nossa crença, no sacerdócio universal. Sim. Então, assim, nós somos gente. O que nos separa do público é um título por meio de uma consagração, de algo que nós entendemos ser um chamado de Deus, é claro, mas nós somos gente. Assim, eu não vejo mais uma comunicação do mundo de hoje de ovelhas com um pastor que queira se portar como quem não é gente. Como alguém que não é de carne e osso. Então, nós precisamos assumir a nossa humanidade, submetê-la ao crivo do Espírito Santo
e pedir que o nosso ministério ocorra no lugar mais seguro do mundo, que é o centro da vontade de Deus. Certo. A gente pode ter a melhor igreja, a gente pode ter o melhor recurso, a gente pode ter a melhor reputação e estar plenamente vulnerável. Sim. A segurança é no centro da vontade de Deus. Então, primeiro, jovem pastor querido, assuma que você é gente, você é uma pessoa, você não tem obrigação de estar certo o tempo todo, você não tem obrigação de dar conta de todas as coisas. Ponto. Segunda coisa que eu tenho aprendido e que tem tudo a ver com a juventude, porque nós somos meio afoitos, Sim. é dar uma atenção especial para a família, porque a longo prazo a conta pode chegar. Certo. Então, aproveitar enquanto a gente está jovem para solidificar bem a estrutura do casamento, a presença na vida dos filhos. Eu estou vivendo essa experiência maravilhosa agora. Eu que não gosto, eu que não sei cantar, canto toda noite para a barriga da minha esposa, na expectativa que o José esteja ouvindo. Né? Então, isso é uma segunda coisa muito importante. Terceiro, cerque-se de bons conselheiros. Né? É muito bom a juventude, eu amo esse discurso, eu pratico esse discurso da valorização da juventude, mas nós não temos todas as respostas. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de conselho, nós precisamos estar nos ombros dos gigantes. Quarto, nunca deixe de se atualizar. Né? O ministério tem um quê que, se a gente não tomar conta, a gente pode se acomodar. Né? A gente pode parar de pesquisar, de estudar. Tinha um pastor amigo aqui que dizia que ele ficava na igreja 3 anos. De 3 em 3 anos ele mudava, porque acabava o estoque de sermão. Exato. Aí tinha que mudar para pegar tudo de novo, né? Esse é um ponto que eu queria dar uma ênfase aqui, né? Que eu estou há 28 anos na igreja e pregando, às vezes prego 3, 4 vezes no domingo, né? Sem poder repetir, porque o pastor Hernandes pode, que ele é colaborador, né? Mas o pastor, os crentes anotam lá. Ó, pastor, o senhor pregou aqui, ó, tal dia, tá? O crente anota, né? Mas essa questão de você ter uma vida devocional e ter um compromisso com o estudo da palavra, isso vai fazer com que você sempre esteja atual, né? Porque quando você tem essa vida devocional e gosta de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, não vai faltar sermão, o seu discurso vai estar conectado com as necessidades da igreja, porque você pode fazer um curso e ter uma aula de teologia, mas você não pode pegar aquele esboço, chegar no domingo, né? O pessoal quer ouvir sermão. Então, é vida, né? É você fazer essa ponte do texto para a realidade da vida, fazer a aplicação da palavra. E aí você precisa desse lado devocional, né? Eu estou lendo agora, acabei de ler agora do Thomas Watts, né? Um manual de meditação, e ele fala muito sobre essa questão de meditar. Ele fala, meditar nas Escrituras é diferente de você ler, é diferente de você estudar, fazer exegese bíblica. Meditar, quando você lê a Bíblia, você põe um alimento na boca. Mas quando você medita, você rumina. É um processo digestivo. E é o que vai lhe dar sustento, é o processo, né? E aí eu tenho gasto muito tempo nisso, pensando nisso, né? Apaixonado pelas promessas de Deus também, lendo sobre isso, escrevendo, e não deixando de estudar a Bíblia, né? De ler e meditar, porque a Bíblia é uma mina de um tesouro. E pastorada nova aí, eu queria só acrescentar, porque hoje os recursos são muito grandes, hoje você tem sermões disponíveis, né? De gente do presente, do passado, muita coisa. E eu não estou dizendo que você não copie uma ideia do sermão, né? Mas você tem que ter, né? É aquele cara que vai receber o amigo e diz, olha, eu preciso de 2 pães, eu preciso de pão. Pão para mim, pão para ele, né? Então, é essa ideia que eu queria colocar. Uma coisa que eu acrescentaria também, já me perguntaram qual é o segredo de um ministério bem-sucedido, né? É a humildade. Eu acho que o pastor, pastoreai o rebanho que há
entre vós. Então, você não está acima, você não está... Você está dentro, você é ovelha também. Você colocou essa questão da humanidade aí, mas essa questão também da humildade, né? A humildade, ela muitas vezes leva-nos a não reivindicar os nossos direitos, a nossa razão, né? Porque às vezes você ganha uma discussão, você ganha uma peleja, mas aquilo vai criar tantas feridas no ministério. Então, humildade, né? Humildade em tudo. Guardar o coração. Isso. E mantê-lo sempre ensinável. Sim, sim. O que o senhor falou é muito importante. Eu aprendi que sempre que a gente lê algo, alguma teologia, algum expediente teórico, nós precisamos dar tempo para digerir o conhecimento. Certo. Às vezes a gente lê uma literatura da teologia ocidental, oriental, de não sei onde, e no domingo a gente já está pregando aquilo que leu na sexta-feira, sem dar tempo do conhecimento ser assimilado. Há necessidade de uma vida devocional em absoluto e manter o coração no lugar. Eu acho que esse é um crivo muito importante para todos os colegas, mas especialmente por nós jovens, né? E se me permite acrescentar algo que me ocorre aqui, a gente não precisa se desculpar por ser jovem. Eu tenho umas experiências que eu conto nos primeiros anos, no primeiro ano do ministério. Eu era convidado para pregar em algum lugar e já aconteceu de tudo, né? Vou lembrar de alguns exemplos. Um deles está aqui o pastor Rafael, que apesar de jovem, vai trazer a palavra. Uma outra foi campeã. Eu fui na igreja lá do colega e o colega foi me apresentar. Esse aqui é o pastor Rafael Abdala. Você olha assim, você não dá nada, mas é um jeito educado de se apresentar um convidado, né? Você olha assim, você não dá nada, mas nós vamos ouvir o que ele tem a dizer. E aí fui na igreja de um outro colega que falou assim, olha, pela primeira vez eu trouxe aqui para pregar um convidado que é estagiário. Ouvi disso tudo. Mas aí eu faço um paralelo, porque isso eu ouvi dentro das igrejas, né, lá na minha realidade. Tempos depois eu fui convidado para dar uma palavra na Assembleia Legislativa do nosso estado. E o deputado, proponente da sessão, ele disse assim, eu estou muito feliz por ver um sopro de liderança jovem no estado. Pausa. Ouvi isso também em 2 oportunidades que tive de falar na Câmara Federal e no Senado. Fui falar, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, é só por uma razão. Fui falar numa grande empresa lá da minha região. E lá o CEO da empresa, quando me apresentou para falar para os funcionários, disse, eu estou muito feliz porque hoje vai falar para vocês um jovem. E aí, eu cheguei a uma conclusão, que a sociedade, de modo geral, percebeu algo que talvez a igreja não tenha percebido. Porque naquele tempo, hoje não mais, mas todas as vezes que eu era apresentado numa igreja, a juventude era depreciativa. Apesar de jovem, que você olha assim, você não dá nada, estagiário. E no meio secular, vamos usar essa expressão, no meio público, no meio empresarial, a juventude já é visto como um sopro. Então, nós precisamos resolver isso. O que o lado daqui entendeu que nós não entendemos? Então, você, jovem pastor, você não precisa pedir desculpa por ser jovem. Você é jovem, Deus te chamou e a gente precisa, com um coração humilde, ouvir. E nesse dia que o colega me apresentou assim, eu fiquei muito aborrecido. Mas quando eu cheguei em casa, fui ler a palavra de novo, fui fazer minha devocional da noite, ajoelhei para orar, Deus falou comigo o seguinte, mas ele está certo. Você olha assim, você não dá nada mesmo. É o que a gente é. Eu me lembro de eu era jovem também, né? Era uma série de conferências. Acho que eu comecei na sexta, eu preguei, aí quando terminei de pregar, eu pastor, olha, isso é só o começo, porque o melhor está por vir. É uma elegância, né? É de uma elegância astronômica. Nós estamos chegando aqui no final. Eu acho que foi muito bom aqui o bate-papo. Faça suas considerações finais aí. Eu quero agradecer você por ter vindo aqui, né, pela sua amizade, pelo seu carinho. E estamos sempre aí orando por você,
pela sua esposa, pelo José. Amém. E pelo seu ministério também, para que Deus continue te usando, que você seja uma bênção na igreja lá e na sua denominação e no Brasil, né? A nossa expectativa. Amém. Primeiro, pastor, minha gratidão pelo convite de estar aqui. Eu creio que num podcast a gente vem para contribuir, mas sempre sai mais acrescido do que contribuiu. Então, ouvir de elementos tão necessários que o senhor traz, né, da devocional, da humildade, de ter a consciência da nossa humanidade, tudo isso eu espero que contribua com você que participa. Deus tem muito para fazer na vida de quem tem um coração ensinável, de quem deixa o seu coração banhado pela humildade, pela consciência da própria pequenez e da própria limitação. Que Deus levante uma geração de novos pastores recheados do poder de Deus, amém, da humildade que o Espírito traz sobre nós, da alegria do servir, de brilho nos olhos. Que Deus levante uma geração de pastores prontas para servir e continuar o legado de tanta gente boa que já viveu mais do que nós. Que o Espírito continue soprando vocação em todas as igrejas. Amém. Que as nossas igrejas entendam a juventude não como um apesar de, mas como uma bênção, como um sopro genuíno da Santíssima Trindade sobre a igreja. E a minha última palavra, também de gratidão pela sua vida, pastor, pela IPP. Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui com vocês várias vezes e eu louvo a Deus por tudo que essa igreja tem feito pelo Brasil. E aí, dando uma palavra agora como jovem pastor, como é bom ter boas referências. E o senhor é uma excelente referência pela generosidade, pelo coração missionário, por ser gente, né? Apesar de Deus ter usado o senhor para construir algo que é notoriamente gigante, quando a gente está próximo do senhor, a gente se sente perto de uma pessoa. E eu creio que isso só pode ser obra do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado. Compartilhe aí o podcast. Deus abençoe e até o próximo. Grande abraço.